Somos os seres mais complexos do planeta. Mamíferos bípedes com cérebros grandes. Nascemos da matéria-prima da Terra para dominá-la e moldá-la. Ao voltar no tempo, a história de como nos tornamos o que somos é um quebra-cabeças que desafia a lógica. Foram quase 4 bilhões de anos de reviravoltas evolucionárias, de catástrofes e ameaças de predadores, de roedores a répteis. Enfrentamos a extinção em todos os momentos. Da terra firme para a água, na batalha para sobreviver a cada etapa da evolução. Do peixe ao verme, de volta à primeira centelha de vida, a uma única e simples célula. Esta é a história mais espetacular já contada. A história do nascimento da humanidade. Quatro bilhões de anos atrás, uma bola de rocha e poeira viajava no vácuo congelado do espaço. Este não é Marte, nem Vênus. Este inferno é a Terra. Uma massa borbulhante de lava fundida sem vida, que se tornaria o lar de 9 milhões de espécies vivas. Mas para produzir vida aqui, foi necessária uma cadeia de eventos que desafiou as leis da probabilidade. Apesar das muitas teorias, ninguém sabe ao certo como ou onde a vida começou. Mas ela seria impossível sem a água. Especialistas acreditam que asteroides ou cometas tenham trazido a água até aqui. A água está cheia de componentes químicos e orgânicos. Raios atingem a sopa química no lugar certo e hora certa. Bilhões de volts de eletricidade desencadeiam uma corrente de coincidências improváveis. Os átomos químicos se unem numa sequência exata e produzem um pacote de material genético. Esses genes frágeis não teriam chance nesse ambiente extremo. Mas a sorte sorri outra vez. Uma bolha de material oleoso engole uma única cadeia e cria a primeira célula. Agora, os genes enviam mensagens com instruções químicas. Há 3 bilhões e meio de anos, essas instruções fizeram algo espantoso. Elas copiaram a si mesmas e também copiaram as células para criar um clone perfeito. A primeira coisa viva de todos os tempos. Cada ser humano, cada animal, inseto e planta se originou desta única célula. Os genes dizem para cada célula se multiplicar e garantir a sobrevivência de uma geração à outra. Durante 2 bilhões de anos, as únicas coisas vivas eram células individuais. Mas um golpe do acaso mudou tudo. 2 células se fundiram. Seus genes foram combinados. A célula combinada produziu clones. Seus descendentes contêm genes de 2 células, de 2 pais. Esse acidente é chamado de sexo. O sexo traz a variação.
Nem sempre tudo vai bem. Enquanto se reproduzem, genes são apagados ou duplicados. São as células mutantes. As mutações crescem. A diferença aumenta a ponto de ficarem tão distintas que se dividem em espécies. A árvore da vida se ramifica em bilhões de espécies, mas apenas uma se tornará humana. A mutação e diversificação se espalham pelo oceano, cada vez maiores e mais complexas, até nosso ancestral se tornar uma minhoca aquática de 8 centímetros de comprimento. Nós éramos isso há 550 milhões de anos. As mutações criam os sexos masculino e feminino. E mais descendentes são produzidos, transmitindo mais genes. Marte e Vênus, macho e fêmea, tudo começa aqui. Mas encontrar um parceiro é quase impossível, já que todo ser vivo é cego. Neste mar de escuridão, a habilidade de ver nos dará uma vantagem decisiva. A inovação mais perfeita da natureza começa a tomar forma. Um punhado de células da pele sofre mutação. Agora é possível identificar a luz, encontrar mais presas e se esquivar de mais predadores. Vivemos mais e produzimos mais descendentes. Em pouco tempo, as criaturas com células fotossensíveis passam a dominar a população. Durante inúmeras gerações, mais mutações aprimoram as células. É a seleção natural em ação, o processo que permite que cada criatura viva se adapte ao mundo. E é ela que dá olhos ao nosso ancestral. Podemos ver, e tudo o que vemos descende daquela primeira célula. Mas é preciso compreender o que vemos. Atrás dos olhos, um conjunto minúsculo de células nervosas é agrupado. São menores que a cabeça de um alfinete. Um dia, este será o órgão mais complexo e misterioso da natureza. Há 521 milhões de anos, este foi o primeiro cérebro. Somos uma criatura semelhante ao peixe, chamada Milocumíndia. Nosso cérebro já toma decisões simples e processa informações básicas. Mas não conseguimos enganar e nem fugir disto. Um Anomalocaris, o grande predador dos oceanos ancestrais. As chances de extinção são muito maiores que as de sobrevivência. De todas as espécies que já existiram, 99% foram extintas. Mas uma coincidência da genética nos ajuda a ficar mais fortes. Nossa mandíbula e nossos dentes existem porque há mais de 400 milhões de anos enfrentamos a fúria de um monstro primitivo. Ter mandíbula e dentes significa mais comida e um corpo maior e mais forte. Há 375 milhões de anos, éramos um peixe blindado de 30 centímetros. Parecemos invencíveis. Mas não somos.
A escolha é simples: sair do caminho ou morrer. Estamos a salvo em águas rasas. Ou não. A água é parada e não há oxigênio suficiente. Famintas por oxigênio, as células se fecham. O dióxido de carbono tóxico satura o sangue. Não podemos voltar. Não podemos ficar aqui. Só há um lugar para onde podemos ir. Foram necessários mais de 3 bilhões de anos para nosso ancestral evoluir de uma célula num peixe blindado de 30 centímetros. Agora, nosso futuro parece sombrio. Mas a seleção natural nos dá uma alternativa. Durante milhões de anos e milhares de gerações, nosso corpo se adaptou até ser capaz de fazer algo que nenhum outro peixe havia feito: respirar o ar. O ar viaja até um novo órgão, o pulmão. Respire fundo e lembre-se que, por causa das perseguições de um peixe monstruoso, nosso ancestral foi parar em águas paradas e foi obrigado a respirar o ar. Somos um ictiostega. Podemos respirar ar ou água, controlando a traqueia para usar os pulmões e as brânquias. Hoje não temos mais brânquias, mas o mecanismo permanece e às vezes se contrai, nos causando soluços. Há 365 milhões de anos, pusemos a cabeça para fora da água. Há um pântano atrás e um paraíso à frente. A escolha é simples, mas as consequências são enormes. Saímos da água e mudamos o rumo da história. Este é o momento em que saímos da água para uma nova vida em terra. Mas tanta comida tem um preço. O sol intenso resseca nossa pele. O terreno áspero racha nossos pés macios. O ictiostega é um peixe fora d'água. Sobrevivemos à extinção nas águas paradas, mas fomos direto a outro ambiente letal. Inúmeras criaturas falharam, mas a seleção natural ajudou a adaptação de nosso ancestral. Uma pele mais grossa nos protege do sol. E garras fortes, que um dia se tornariam nossas unhas, ajudam a nos deslocarmos no terreno acidentado até virarmos uma casinéria. Nos adaptamos à vida na terra, mas nossos ovos não. Eles precisam de uma casca resistente para impedir que sequem ao sol. O problema é que o macho não consegue fecundar um ovo através da casca, mas ele consegue antes da casca se formar dentro do corpo da fêmea. O sexo como conhecemos começa aqui. O resultado é uma obra-prima da evolução. Um ovo numa casca resistente que contém todos os nutrientes e que um embrião precisa. Sexo é a melhor maneira de melhorar a variedade genética e manter as espécies vivas. Graças ao sexo, há 340 bilhões de anos, o Casinéria se tornou o primeiro de nossos ancestrais a viver exclusivamente em terra.
É um mundo novo, diferente de tudo que já experimentamos até então. Respiramos ar, sustentamos nosso próprio peso e lidamos com novos cheiros, sons e visões. Estimulado com informação, nosso cérebro se desenvolve. Somos espertos e precisamos ser. Desde a primeira criatura a pisar em terra firme, milhões de espécies evoluíram. Mais competição significa menos comida fácil. Uma mutação nos dá músculos maiores e mais fortes na mandíbula. É uma vantagem fundamental. Podemos comer mais e mais rápido. E isso é evidente. Somos Varanops, máquinas devoradoras de carne. Esta criaturinha é um protossauro. Um caçador que se tornou presa. Tendo o Varanops como ancestral, nosso sucesso parece garantido. Mas nossa história é uma corrida incerta. E ainda há muito por vir. Há 250 milhões de anos, na região da Sibéria, a Terra se divide. Uma camada imensa de magma sobe das profundezas do planeta. Rocha fundida atravessa fendas na crosta terrestre, cobrindo uma área do tamanho dos Estados Unidos, sob uma camada de 300 metros de espessura. Isso acontece durante 500 mil de anos. Trilhões de toneladas de dióxido de carbono tóxico prendem o calor do Sol dentro da atmosfera. A temperatura passa dos 100 graus. As plantas, os herbívoros e, por fim, os carnívoros morrem. 95% de todas as espécies perecem. Apenas um pequeno grupo sobrevive. Nesse grupo estamos nós e outra espécie, que um dia vai evoluir dos dinossauros. Quando a luta pela sobrevivência se acalma, a batalha pela supremacia tem início. Passaram-se 30 milhões de anos desde que erupções vulcânicas acabaram com 95% dos seres vivos. Quando as erupções cessam, nossa aparência é a de um lagarto grande. Agora temos o tamanho de um gato e somos cobertos de pelos. Imagine sobreviver ao apocalipse. Finalmente chega o dia seguro para sair do esconderijo. Você percebe que não está sozinho. A última coisa que você quer ver é um dinossauro. Um herrerasauro de 1,5 metro de altura. Ele evoluiu de um dos pequenos répteis sobreviventes da extinção em massa. Seus ancestrais se adaptaram mais depressa que os nossos, deixando os dinossauros à nossa frente no jogo de superação. O herrerasauro é rápido, forte e está faminto.
Estamos na mira de uma arma da evolução. A nossa única esperança é a seleção natural. Durante milhões de anos, diminuímos de tamanho para dificultar nossa captura. Nos tornamos noturnos e mais difíceis de sermos vistos. Sentimos frio e medo. Músculos minúsculos na base de cada pelo se contraem e fazem o pelo se arrepiar para manter o ar como isolante. Por esse motivo, quando sentimos frio ou medo, nossos pelos se arrepiam. Os sentidos se aguçam. Assim podemos ver, ouvir e farejar um dinossauro antes que ele nos veja. Dentro do cérebro, uma estrutura nova se desenvolve, o neocórtex. O lar do pensamento complexo que nos permite analisar situações e responder a elas. Um dia isso nos permitirá imaginar, criar e nos comunicar. Há 66 milhões de anos éramos pequenos roedores de 5 centímetros, vivendo nas florestas antigas de Montana. O futuro da humanidade depende da astúcia desse animal e de seu cérebro desenvolvido. Se ele falhar, nós não existiremos. Os dinossauros podem ter sido a melhor coisa que nos aconteceu. Graças a eles, temos sentidos aguçados e cérebros inteligentes. Sem eles, talvez ainda estivéssemos pondo ovos. Para proteger os descendentes de dinossauros famintos, começamos a parir crias vivas. Em vez de abandoná-las para se alimentarem sozinhas, nós as nutrimos com leite. Glândulas sudoríparas evoluem e se tornam glândulas mamárias. É um marco importantíssimo na evolução de célula para ser humano. O nascimento de uma nova espécie de animal que vai gerar mais de 4.000 espécies. Do menor camundongo à maior baleia e nós. Os mamíferos chegaram. Os dinossauros ajudaram a moldar quem somos. Mas perdemos a batalha pela supremacia. Os dinossauros reinaram por mais de 165 milhões de anos. Nada podia detê-los. Ou quase nada. Montana, 65 milhões de anos atrás. Um asteroide cai a 2.900 quilômetros dali, na península de Yucatán, no México. Um mamífero semelhante a um rato está prestes a enfrentar a maior batalha de sua vida. Se perder, a humanidade não existirá. Poeira e pedra triturada cobrem o planeta todo. A única saída é cavar.
Fumaça e cinzas bloqueiam o sol. A temperatura despenca e a vegetação morre. O desastre regional se torna uma catástrofe mundial. Para os dinossauros, é um desastre. São criaturas grandes, com um grande apetite. E agora, isso é um grande problema. Enquanto os grandes tombam, os pequenos sobem à superfície. Insetos fortes o bastante para sobreviver a grandes desastres se alimentam dos cadáveres em decomposição. E se tornam o aperitivo perfeito. Na próxima vez que for matar um inseto, lembre-se que sem eles, nem estaríamos aqui. Há 64 milhões de anos, nosso ancestral comedor de insetos é o Purgatórios. Com menos de 15 centímetros, esta pequena criatura e o restante de sua família de mamíferos são os herdeiros inesperados do reino dos dinossauros. Os mamíferos são os animais que dominam a Terra. Eles se espalham através dos continentes recém-formados. Nosso futuro depende deles. Das cinzas da destruição, vida nova começa a surgir. Há 60 milhões de anos, as frutas surgem nas árvores. Elas são cheias de nutrientes, e quanto mais frutas consumimos, mais tempo vivemos. Abandonamos o solo para uma vida nova nas árvores. Um mundo novo exige um corpo novo. Foi uma viagem longa desde aquela primeira célula. Finalmente começamos a perceber alguma semelhança. Somos Altiatlásios, um dos primeiros membros de um grupo novo de mamíferos chamados primatas. Há 56 milhões de anos, nos adaptamos ao nosso mundo. Mas esse mundo está prestes a mudar de novo. Por mais de 10 milhões de anos, temperaturas extremas devastam as florestas. Elas se tornam menores e a comida mais difícil de ser encontrada. A seleção natural interfere outra vez. Nossa cauda encolhe até a base da coluna e se transforma em cóccix. Um lembrete da época em que saltávamos nas árvores. Em vez de saltar, nos esticamos. Os braços se tornam longos e flexíveis. A mudança de temperatura modificou nossos ancestrais e nós para sempre. Mas o planeta ainda não está pronto. Nas profundezas subterrâneas, as placas africana e árabe se separam. A terra entre elas se solta para formar o Vale do Rift no leste africano. Em suas bordas, forma-se uma cadeia de montanhas com mais de 5.500 quilômetros. As chuvas do Oceano Índico que caíam sobre a África agora são bloqueadas pelas montanhas. As árvores ficam cada vez mais afastadas e a comida mais difícil de se encontrar. Estamos famintos e desesperados. 4.400.000 anos atrás, a vontade de sobreviver que nos transformou de simples célula no oceano a primatas complexos nas florestas africanas está prestes a fazer algo extraordinário.
algo que nenhum primata já fez. Após 3 bilhões de anos de evolução, chegamos a um impasse evolutivo. Somos ardipithecus ramidos, de 1,20 m de altura e 35 quilos, com o cérebro do tamanho de uma laranja. A densa floresta tropical que era nosso lar se tornou um descampado. Vivemos sobre os galhos, andamos entre eles. Mas para ter mais comida, precisamos abandoná-los. Há 4 milhões e 400 mil anos, esses foram nossos primeiros passos em 2 pernas. Andar nos leva até a comida e deixa nossas mãos livres para apanhá-la. A postura é adotada por todos. O ardipiteco é esperto o suficiente para aprender e copiar. O ato de andar é ensinado de pais para filhos. Nos próximos 1 milhão e 200 mil anos, o corpo humano evolui para ir mais longe e mais depressa. Encontrar abrigo, parceiro e comida fica mais fácil. Mas a reprodução se complica. Com a pelve mais estreita, dar à luz uma cria desenvolvida se torna impossível. Os filhotes nascem mais cedo, quando suas cabeças são menores e ainda são pouco desenvolvidos. Por esse motivo, somos uma das poucas espécies que cuida da cria por anos, que a protege, alimenta e mantém longe do perigo. Há 3 milhões e 200 mil anos, somos o Australopithecus. Nosso cérebro tem o tamanho de uma toranja e andamos eretos o tempo todo. Tivemos sorte. Desta vez, o leão já havia comido. Não somos mais rápidos que nossos predadores. A única maneira de sobreviver é pensar. Quanto mais inteligentes ficamos, mais tempo vivemos. A seleção natural providencia mutações que melhoram nossa capacidade mental, como uma mandíbula mais fraca. Livre dos músculos que o restringiam, o cérebro tem espaço para crescer e dobra de tamanho. Há 2 milhões e 300 mil anos, somos o Homo habilis, também conhecido como faz-tudo. Andamos em 2 pernas, temos o cérebro grande. Somos uma espécie completamente nova. O primeiro homem. Maior, mais forte e mais faminto do que nunca. Há comida disponível, mas é mais provável que ela nos coma antes que possamos comê-la. Somos carniceiros e trabalhamos sozinhos. Comemos tudo o que encontramos. A borda é muito afiada.
A primeira ferramenta acaba de ser feita. De posse dela, mudaremos o mundo. Leste da África, 2.300.000 anos atrás. Após mais de 3 bilhões de anos de evolução, controlamos nosso destino. Somos a primeira espécie a produzir ferramentas. Nesse ambiente hostil, precisamos de todas as vantagens possíveis. Temos que enfrentar predadores, a fome e nossos próprios parentes. Não sobrou carne. Parece que ficaremos com fome outra vez. Mas há tutano dentro dos ossos, carregado de energia. A ferramenta é decisiva para um modo de vida completamente novo. Será usada em colheitas, na construção de cidades e em viagens espaciais. Nossos polegares ficam mais fortes. Segurar uma xícara ou usar uma caneta é possível hoje, porque há 2 milhões de anos o uso das ferramentas modificou o nosso corpo e o rumo da evolução. Reconstruímos a história de nossos ancestrais a partir de ossos. Mas na imensidão africana, todos os ossos dos primeiros ancestrais humanos já encontrados caberiam na caçamba de uma picape. Menos de um osso em 1 bilhão se torna fóssil, o que reduz as chances de serem encontrados, espalhados em milhares de quilômetros quadrados. A maioria do que já viveu na Terra se perdeu. Nossa árvore genealógica é um quebra-cabeças gigantesco, onde falta a maioria das peças. Mas há 1.800.000 anos, uma delas se encaixa e nos transforma numa espécie nova, o Homo erectus. Até então éramos carniceiros, agora somos caçadores. E aprendemos a trabalhar com outros membros da nossa espécie. A caçada começa. O impala é rápido, mas nós podemos correr por mais tempo. Os ombros baixos e torso longo nos estabilizam. Músculos glúteos mais fortes se contraem, expandem e nos levam para frente. O suor impede o nosso superaquecimento. Coberto de pelos, o impala está esgotado. Fogo. Nasce uma ideia que transformará nossos ancestrais em humanos. Calor, luz e segurança se tornam acessíveis. Temos o poder da natureza nas mãos. As famílias se reúnem, protegidas dos perigos da escuridão. Ao trabalharem em conjunto, as primeiras famílias comem mais vezes e vivem mais tempo.
É a vantagem da vida em família. E o motivo da maioria de nós viver como vivemos hoje. A carne é valiosa demais para ser desperdiçada. E quando cozida, fica mais fácil de mastigar. Os fortes molares usados para mastigar comida crua e dura recuam na gengiva. São os dentes do siso. Atualmente, em 35% das pessoas, eles nem chegam a nascer, sinal de que podem se extinguir com a evolução. Usando menos energia para mastigar, nossos ancestrais têm energia de sobra. O cérebro aumenta de tamanho e fica 50% maior do que antes da invenção do cozimento. O Homo erectus é o ancestral mais inteligente e cooperativo até então. Mas, com muitos machos adultos em grupos familiares grandes, as rivalidades são inevitáveis. Com a comunicação, vivemos mais tempo. A seleção natural age novamente. Nossa língua muda de formato e recua para a garganta junto com a laringe, o que nos permite fazer formatos diferentes com a boca, articular sons e, por fim, palavras. A fala é a nossa maior ferramenta. É a última peça do quebra-cabeças que transformou os nossos ancestrais em nós. Há 200 mil anos, após 3 bilhões e 300 mil anos de luta pela sobrevivência, nós nascemos. Somos Homo sapiens, que significa homem sábio. Aos poucos desenvolvemos o maior cérebro dentre todas as criaturas da Terra. Equipados com ferramentas, fala e inteligência superior, nos espalhamos por todos os continentes. Evoluímos e nos adaptamos a novos ambientes, novos desafios, até nos tornarmos os mestres do mundo. Se a vida voltasse ao início, as chances de evoluirmos novamente seriam praticamente nulas. Qualquer alteração, um predador diferente ou uma mutação acidental, e jamais existiríamos para contar a história fantástica de nossa viagem de 4 bilhões de anos.